No vídeo de hoje eu irei falar junto aqui com meu amigo Pitmani. E aí, beleza? Muito bom. O cara vai viajar, nem lembra dos brothers, mano. Imagina, cara, a gente se História. falou. Foi aniversário esses dias seu, né? É, nem foi, né? Foi aniversário animado ali, eu vi nas redes sociais. Foi uma loucura, eu acho. E no vídeo de hoje nós iremos falar 10 fatos que você precisa saber sobre um banco aí que tem se destacado na bolsa nos últimos meses. 10 fatos sobre o Banco Inter, BID 4. Você tem ações do BID 4? Não tenho, vacilei ali a hora que você fez o valuation, não acreditei no seu valuation e sentei no pipi. Coisas da vida. Vamos lá. 10 fatos sobre o Banco Inter que você precisa saber antes de comprar ou não as suas ações. O primeiro fato que você precisa saber sobre o Banco Inter é que ele não é um banco tradicional, não é aquele banco de agência que você está acostumado com o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. Ele é um banco 100% digital e é o único que oferece isenção total de tarifas nas contas que ele abre. Então, se você tem conta lá, você não vai pagar tarifas, inclusive algumas tarifas importantes como o TED. Você quer investir, mandar dinheiro lá para a sua corretora? Então, ó, manda lá. R$0. Zero de TED e depois vai corretar de graça também, que tem algumas corretoras aí que dão e eu incentivo. Então, você consegue fazer hoje muitas coisas gratuitas e o Banco Inter é uma das instituições financeiras que está mais comprometida aí em oferecer serviços muito baratos e de graça aos seus consumidores. E consumidores satisfeitos, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Então, tem gente amigo meu que tem conta lá, que os caras falam, nunca vi gente falar bem de banco. Você vai em rede social lá, vê os comentários, é sempre muito positivo em relação ao banco. Assim, o pessoal bota até coraçãozinho em laranja, sabe? Tipo aqueles emojis. Sei. Enfim, é um banco bastante querido pelos seus usuários. O segundo fato sobre Banco Inter é que ele foi fundado em 1994 e se chamava Banco Intermédio. E digo mais, passou de 1,5 milhão de clientes em 2017, é isso? Não, em 2018 já temos 1,5 milhão de clientes lá. Obviamente que são contas cadastradas, não necessariamente 100% ativadas, né? Mas é um número que impressiona não só o número, mas a taxa de crescimento. Esse número mais do que triplicou ano passado e a taxa de crescimento continua muito forte no ano de 2019. Então, eu esqueci que a gente estava em 2019, por isso que eu falei 2017, tá doido. O tempo passou e eu nem tive. A terceira coisa que você tem que saber sobre o Banco Inter é que ele é talvez um dos melhores exemplos do Brasil das fintechs. O que são fintechs? É a mistura de de finance e tech, de tecnologia. Então o Banco Inter ele entra com muita tecnologia para oferecer serviços financeiros. Uma das vantagens das fintechs é que com tecnologia elas conseguem oferecer produtos mais baratos, porque ela substitui algo que antes era mão de obra humana, que obviamente tem um custo, por tecnologia que se ganha na escala. Então, ao ser uma fintech, existem alguns benefícios tanto para o usuário, em qualidade de serviço, se a plataforma for bem executada, como, sobretudo, para o consumidor que vai se beneficiar desse ganho de escala que as fintechs têm. E é bom que não tem que manter a agência bancária, gerente que fica coçando o saco na hora do expediente. No Brasil tem muito segurança em agência, isso obviamente tem um custo. Nossa, você vai em agência que tem 3, 4 seguranças que, assim, eles estão lá para defender o patrimônio, tem a sua função, mas de certa forma é um gasto que não produz receita para a instituição. Então, se você não tem agências e o Banco Inter não tem, ele não tem esse gasto. É isso que as fintechs fazem, elas tentam usar tecnologia para reduzir o custo operacional e, de certa forma, compartilhar com o cliente esse ganho de operação. Enxugatístico. Mas enfim, é mais ou menos por aí. Compartilhar o ganho de escala da instituição com o cliente e isso permite gastos menores de operação e também custos operacionais menores para o cliente. O quarto fato sobre o Banco Inter é que 58% das ações estão nas mãos do grupo controlador. Tiago, disserte a respeito. Exato. Obviamente que então, portanto, 42% aproximadamente estão na mão do mercado. O grupo matemática, garoto. Exatamente. E o grupo controlador é um grupo que já tem histórico de bolsa. É o grupo ligado à família Menin, lá de Minas Gerais, que eles são também acionistas controladores da
MRV, e também da Log, que é uma empresa mais jovem, Log3, lá vocês podem ver, e a MRV3 também, são duas empresas do novo mercado. A MRV, uma empresa tradicional do ramo de construção, é a empresa aí que mais constrói habitações populares do Brasil, muito forte no Minha Casa Minha Vida, e a Log é um spin-off da MRV, ou seja, era um ativo que pertencia à MRV, que foi colocado numa nova empresa separada, e quem era acionista da MRV ganhou ações da Log. O quinto fato sobre o Banco Inter é que não é um banco que vai pagar muitos dividendos. A gente sabe que Itaú está aumentando o payout, os outros bancos quase todos estão aumentando o payout, até porque está difícil de crescer. Está mais estagnado, né? Exatamente, é mais difícil crescer quando você tem 30%, 40% de market share, como alguns bancos têm em algumas categorias. Portanto, esses bancos grandes, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, eles distribuem uma participação maior dos lucros. O Banco Inter, ele distribui uma participação pequena dos lucros, e como é um banco que tem um múltiplo atualmente um pouco acima da média, o yield dele é inferior a 1% ao ano. Portanto, se você quer dividendos, o Banco Inter não é para você. É uma empresa de crescimento. Sim. Que tem também as suas vantagens. Sim. Né? Mas o valuation não está tão atrativo assim também, né? No momento a gente acha que perdeu um pouco a atratividade, mas nunca foi um case de dividendo. Mesmo quando a gente recomendou desde o IPO, nós avaliávamos que seria uma empresa de crescimento e de fato tem entregado crescimento. Sim. Praticamente triplicaram o tamanho do número de clientes nos últimos 12 meses. Então, quem compra Banco Inter está abrindo mão de dividendo para estar investido numa empresa que tem uma taxa de crescimento muito acima dos outros bancos. É uma questão de fazer conta. O que você prefere? Dividendo hoje ou um dividendo potencialmente maior no futuro? Se você quer crescimento, talvez o Banco Inter seja uma empresa destinada para você. Se você quer dividendos, com certeza, pelo menos não no curto prazo, o Banco Inter é para você. E por falar em Banco Inter, que é da cor laranja, olha quem veio nos visitar aqui hoje. Fala galera, tudo bom? Obrigado aí. Grande beat. Tá bom, garoto? Pô, vamos escutar um rock and roll depois daqui. Vamos. Olha só, vim meio Primo Rico, meio Banco Inter. Meio Justin Bieber. Só falta comprar o papel agora. É pra comprar ou pra vender? Não sei. Thiago. Veremos mais pra frente. A gente está fazendo aqui um overview do case, mas é um case interessante, Vamos lá para o sexto ponto. E antes de ir para o sexto ponto, quando a gente indicou as ações do Banco Inter desde o IPO, algumas pessoas elas não entenderam muito a nossa recomendação, porque o Banco Inter ele não parecia barato frente às métricas tradicionais de preço-lucro, preço-valor patrimonial. E geralmente essas métricas elas funcionam, mas em alguns casos não. Eu acho que principalmente em empresas de alto crescimento essas métricas não são tão úteis. Por isso eu criei aqui um e-book que te ensina a analisar ações. Então, se você quer aprender mais sobre análise, baixa esse e-book que você vai aprender um pouco mais e quem sabe você vai dar um passo à frente. Vamos para o sexto ponto. Ou assina a Suno também, né, mano? Porra, 35 conto, tá? É, por aí. Pô, 35 conto, você vai na bota dos caras, muito mais fácil. Sobra tempo pra você tomar cachaça que eu tinha visto. O sexto fato sobre Banco Inter é que ele subiu igual um foguetão da bolsa, né? Mais de 100% desde o IPO, não para de subir, eu esperando cair para comprar, e eu tô com o gráfico aqui e eu fiquei bem chateado porque não aproveitei quando você deu a sua recomendação, cara. De certo respeito. É uma ação, a gente está com o gráfico aqui, enfim, vocês podem procurar esse gráfico na internet. É uma ação que se valorizou, me surpreendeu positivamente. Se eu soubesse que ia subir assim, só bastava indicar uma ação, né? Sim, valor alocado, porcentagem recomendada. Então, mesmo quando se acerta, a diversificação ela puxa para baixo, mas faz parte da vida. Eu acho que mas puxa para cima quando você erra também. Puxa para cima quando você erra. Então, diversificação é importante. O Banco Inter é um case que deu certo, mas poderia ter dado errado, e a gente sempre falou isso. Era uma empresa com um perfil um pouco mais binário do que a média, e tem dado certo, ao menos por enquanto. A valorização foi bastante expressiva, se não me engano o IPO foi a R$18, a ação agora está ali na casa dos R$55 na hora que a gente faz esse vídeo, pagou um pouquinho de dividendo também e abriu até algumas oportunidades lá nos 13, enfim. É um banco que vai continuar crescendo, precisa ver o quanto que isso vai continuar se transformando em valorização
das suas ações no mercado. O sétimo ponto é que nem tudo são flores, né? Logo depois do IPO teve uma notícia de vazamento de dados do Banco Inter. Mais recentemente teve alguns usuários que reclamaram que o sistema caiu. Então, existem alguns pontos que toda empresa de tecnologia acontece. Isso já aconteceu com o Facebook, já aconteceu com a Apple, já aconteceu com o Google. Isso não significa o fim do mundo, mas é um risco que existe quando você investe em empresas que a tecnologia é o core business, né? Isso, vazamento de dado, impacta mais empresas como essa do que uma Suzano da vida, né? Lógico. Eu queria ressaltar que os bancos grandes também não estão tomando porrada da concorrência do Banco Inter e falando, não, tá de boa, deixa ele chegar nos meus 30 milhões de clientes. Eu estava lendo um relatório do Bradesco e o número de contas que o Banco Next abriu é muito alto também, e nem todo mundo que abriu conta no Next veio do Bradesco. Muitos CPFs que não tinham conta no Bradesco indo para o Next. Então, ninguém que é muito grande e que tem muita grana assiste os pequenos incomodando e não fazem nada, né? E existem outros bancos aí também, o Banco Neon, que tem conseguido abrir contas em volume importante. Então, mais concorrente vai vir. Eu acho que para o consumidor é sempre excelente. Bom. O oitavo ponto que você tem que saber sobre Inter é que eles estão também se movendo rapidamente nas operações de seguros. Eles recompraram recentemente a participação que outros sócios tinham no negócio. O negócio de seguros triplicou o volume em 2018 e mais recentemente eles fizeram uma parceria de vendas de seguro com a Wiz. Até subiu bastante no dia e eu acho que eles estão muito bem acompanhados. Então, seguro é uma das frentes que o Banco Inter vai ser cada vez mais ativo. Valeu isso. Valeu sono. Eu comprei o isso por causa da sono. E o interessante do negócio de seguros é que ele é um pouco diferente do mercado de banco. E eu vou explicar um pouquinho. O banco, com crédito, o que acontece? Ele empresta, sai dinheiro do balanço dele e quem sabe lá na frente, se o camarada for um bom pagador, ele recupera. A indústria de seguro não. O já pega cara antes. Pega antes. E quem sabe lá na frente ele retorna na forma de sinistro. Pega antes e já investe na renda fixa. Pega antes, já investe, às vezes na renda fixa, às vezes não. Ah, é? Eu achei que era renda fixa. Ele tem liberdade. Enfim, eu não sou um especialista, mas a SUSEP permite até certos alocar não só em renda fixa. Então o banco recebe na frente a receita de seguros, aplica e torce para você não bater o carro no poste. E às vezes mesmo se bate e você tem razão, é difícil arrancar dinheiro dos carros. Então, espero. Por isso que eu não tenho nem carro nem seguro. Seguro, às vezes mesmo você tendo razão, bom ser os caras. Acionista, né? Exatamente. Ser acionista do que usuário. Exatamente. Seguros, eu sou a favor de ser acionista. E o usuário é sempre complicado, né? O Buffett gosta bastante desse setor. É uma das maiores participações dele é seguro. O nono fato sobre Banco Inter é que o grosso do lucro do banco vem das operações de empréstimo do banco. Assim como todo banco, ele paga menos para quem deixa a grana lá do que ele cobra de quem pegou o dinheiro emprestado dele. Então, o grosso, como ele não tem tanta receita de serviço, acaba vindo do spread bancário, né? Mas as receitas de serviço têm ganhado representatividade nos resultados do banco. Em 2016 era cerca de 9%, já no ano passado fechou em 16% do total de resultado da intermediação financeira, já representou receita de serviços. Então, essa linha tem ganhado representatividade para o banco e é uma linha de serviços que vem com menos risco e mais margem, né? Porque não teve balanço alocado na atividade. Então, a receita de serviços é sempre boa para banco. Os tradicionais têm o quê? 50% quase, né? Quase metade. É muita coisa. Inclusive, essa é uma dica que eu dou. Essa receita, muitas vezes, vem a custas do cliente. Saiba quanto que você está pagando de tarifa, enfim, todas as taxas bancárias, que muitas vezes esses gastos são inúteis porque você poderia estar fazendo o mesmo serviço em outra instituição como o Banco Inter. Torre o saco do seu gerente e o ameace sair do banco. O 10º ponto que você tem que saber a respeito do Banco Inter
a gente já falou um pouquinho, mas vamos dar um pouquinho mais de detalhes. Ele fechou o ano passado com cerca de 1,5 milhão contas abertas. Isso representou um crescimento de 3,8 vezes em relação ao fechamento do ano anterior e nos primeiros números do ano, que ele já divulga, às vezes até antes do resultado, essa taxa de crescimento continua bastante forte. A gente já falou, Banco Inter é um case de crescimento e uma das métricas é o número de correntistas que tem lá, e isso o banco tem entregado. Top! Então é isso, pessoal. Vocês tiveram aqui a oportunidade de rever 10 pontos importantes do Banco Inter. Considerações finais? Nenhuma. Acho que tudo foi muito elucidado da maneira com que eu tinha me proposto a elucidar junto com meu amigo Thiago Reis. Beleza. Vai abrir conta no Inter? Não sei, tô vendo. Eu Achei uma boa ideia, hein? Eu também. Eu pago taxa de manutenção de conta, depois do 10º TED eu começo a pagar também. R$80 por mês para manter a conta lá. Eu tô num banco lá. E eu nem sei quem é meu gerente. O meu gerente é gente boa, mas o meu banco nem tanto. Então eu estou cada vez mais aberto a mudar minhas contas para algum banco, não necessariamente o Banco Inter, mas algum banco aí que seja mais amigável conosco. Fechou. Nos vemos no próximo vídeo. E se você gostou, já dá aquele like e fala se você está no seu banco, qual banco, se você está considerando também mudar. E se você é cliente do Inter ou de algum banco digital, conta pra gente a experiência, compartilhe com os demais a sua experiência como, enfim, cliente desse banco. Você sabe como Warren Buffett se tornou um dos maiores investidores do planeta? Através da filosofia de Value Investing, ou seja, investimento em valor. E nós preparamos um e-book gratuito que você pode baixar clicando abaixo e você vai se informar mais a respeito dessa estratégia vencedora.